Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Quartou aí na sua vida, mais um dia, mais um presente do universo para você ser feliz, para você amar, para você elevar a sua vibração, para você fazer o que você está aprendendo, né? Acabamos de falar aqui que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado, né? Você saber as coisas e você não fazer é uma ação negligente, né? Então, que você não seja essa pessoa. E principalmente para você ser grata. Cada dia é um presente, uma aposta do universo em você, que você reconheça, né, esse esforço do universo, essa oportunidade do Pai de você estar aqui e você viver conforme a vontade dele. Então, eu vou fazer a oração do dia para a gente começar. Estamos no mês de outubro, né? Mês em que muitos testemunhos estão sendo dados. Então, eu vou fazer a oração do dia para que a gente possa realmente nos conectarmos com Deus, colocar a nossa vida na direção do Espírito Santo. E daí vou passar para a Dulce, que hoje é dia da Dulce dar o testemunho dela, tá? Então vamos lá. Senhor, em mais este dia, venho a ti com o coração grato por tudo que tens feito. Peço que me conceda sabedoria para enfrentar os desafios e forças para superar as adversidades. Que o teu perdão inunde meu coração. Ensina-me a perdoar, assim como eu fui perdoado. Guia os meus passos para que eu possa caminhar em fé. Ajuda-me a renovar a minha mente, elevando minhas emoções e pensamentos conforme o teu propósito, como Paulo nos ensinou. Que eu possa ser luz e instrumento de paz onde eu estiver. Hoje coloco diante de ti todos os meus sonhos e desejos, sabendo que em ti encontro direção e alinhamento. Que o teu amor transforme qualquer dor em vitória e que o teu Espírito Santo me fortaleça em cada jornada. Em nome de Cristo Jesus, amém. Então, o versículo de hoje é o versículo Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, esse versículo aqui ele fala, né, que se eu continuar na frequência do mundo, se eu continuar com os pensamentos que o mundo me colocou na cabeça, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que eu experimente isso, eu tenho que mudar a minha mente, eu tenho que renovar a minha mente primeiro. Então, que nós sejamos as mulheres corajosas que querem renovar a sua mente, que vão pagar o preço de renovar a sua mente, porque existem muitas pessoas que querem mudar o mundo, querem um mundo melhor, querem ver o paraíso na terra, mas não estão dispostas de fazer a sua parte. Nós não. Nós somos mulheres que queremos fazer a nossa parte primeiro, tá bom? Então, hoje nós temos uma convidada especial, a Dulce está aqui para contar a trajetória dela, os ganhos que ela está tendo. E eu espero que a história da Dulce possa inspirar vocês também. Porque assim, gente, quando eu me inspiro na história do outro, né? Eu percebo que eu posso fazer a diferença na minha história. Então, que a Dulce seja exemplo para nós, para que a gente possa realmente fazer o que precisa ser feito. Porque saber e não fazer pode ser negligência. Então, que o Espírito Santo use a Dulce, que a Dulce possa estar aqui totalmente inspirada pelo Espírito de Deus para que ela possa ser exemplo para todas nós e para todas as pessoas que vão assistir essa aula, tá bom? Então, Dulce, passo a palavra para você, agradeço a sua disponibilidade, que Deus te abençoe e você pode falar no final, a gente faz as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Então, assim, primeiramente, agradecer muito a Deus por essa oportunidade, pelas bênçãos, né, que Ele tem derramado na minha vida e na vida de tantas pessoas que estão aqui nesse grupo. E agradecer a Cris, né, que a Cris foi, assim, um divisor de águas para mim, né? Então, assim, logo mais eu vou contar como que foi o nosso conhecimento, as coisas que aconteceram. Então, assim, eu sou Lucide Oliveira Tacassi,
Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, espiritual e mental. Mas o meu ponto mais forte é organização, né? Então, assim, muitas pessoas falam que o meu sobrenome é organização, porque eu gosto de mexer com organização e essa palavra ela me acompanha por muito tempo, desde criança. Porém, eu tinha uma visão de que organização era só de coisas físicas, que organização era só cuidar da minha casa, do meu lar, dos meus pertences. E não, eu preciso organizar a minha vida física, a minha vida mental, a minha vida espiritual. Então, essa palavra organização, ela é muito ampla, né? Ela vem assim num sentido geral da coisa. E foi aí que eu conheci a Cris através dessa. Eu estava trabalhando no Instagram, estava trabalhando com o Léo Beguin, que também trabalha com a Cris, e foi aonde Deus nos permitiu a gente se conhecer. E quando eu conheci a Cris, gostei muito do trabalho dela e entrei em contato. Eu falei: olha, Cris, eu queria, né, conhecer o teu trabalho, queria fazer parte do seu trabalho. E hoje a gente está aqui por volta de 10 meses de conhecimento, mais ou menos, né? De 8 a 10 meses de conhecimento. E assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi um divisor. Então, eu vou contar a minha história, vou contar tudo que tem acontecido, mas, assim, foi esse curso da mentoria do Livremente da Manhã, ela realmente foi uma pedra fundamental para que eu pudesse entender é, como organizar ainda mais a minha vida, como colocar a minha vida ainda mais no eixo. Então, eu vou contar primeiro os problemas que eu tinha e depois, né, vou aos poucos falando qual é essa diferença que eu tanto falo que a Cris fez, né? Que é uma diferença que ficou muito nítida na minha vida. Então, assim, eu vim de uma gestação complicada, é, eu tive alguns problemas já antes de nascer, a minha mãe biológica, né, teve tentativas de aborto. Depois eu tive um abandono recém-nascida. Ela me deixou no hospital para que o meu pai recolhesse ou que qualquer pessoa pudesse adotar. Então, assim, já começou uma vida toda torta desde antes de eu nascer. E isso tem raízes muito profundas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas coisas que a gente pratica na vida. A gente acha que as coisas que a gente faz não vai gerar consequência, mas é um ledo engano, porque tudo o que a gente faz vai gerar consequência para nós, para nossa família e para os nossos filhos. E isso eu vim aprender aqui na mentoria, né? Embora eu seja uma pessoa que goste muito de ler, eu gosto muito de estudar, de me aprofundar nas coisas. Antes de conhecer a Cris, eu já achava assim que eu já tinha uma bagagem gigantesca, que eu já tinha todo o conhecimento, né? E aí a gente esbarra lá naquela parte da Bíblia que fala assim: não adianta jogar pérolas aos porcos, né? Porque o conhecimento sem prática, o conhecimento sem ação, ele é vão, né? Então, assim, lógico que tudo que a gente aprende, que a gente estuda, vem para o nosso bem, vem para o nosso conhecimento. Só um instantinho. Nathalie, atende lá, vê quem está batendo. E, e aí, então, assim, então eu tive esses problemas de infância, depois eu fui crescendo, o meu pai se casou novamente, aí a minha mãe, que foi a que sempre me criou, que foi a outra esposa dele, né? E assim eu vim de várias, digamos assim, várias feridas emocionais durante a minha vida.
E eu não entendia isso agora na minha vida adulta. Então, lá na infância, eu tinha lá minhas revoltas de adolescente, eu tinha lá os meus problemas de adolescente, então já eram repetições que a vida vinha me trazendo por conta dessas feridas de desde lá do útero. E mas eu não sabia, eu não tinha entendimento e a vida vinha me dando porrada e vinha me dando porrada. E eu passei assim por muitos problemas. Então, quando eu tentei estudar várias vezes, eu já lá em 1987, acho que é por aí, 87, 88, eu tive assim alguns problemas bem sérios no meu casamento. Aí eu conheci um casal na época eles eram da Testemunha de Jeová. E eu queria ter um conhecimento da Bíblia. Eu queria saber entender a Bíblia. E esse pessoal veio, me ajudou, me deu assim um certo entendimento, mas porém era um entendimento assim um pouco supérfluo, né? Não era exatamente o que eu precisava. Foi um bom conhecimento, agradeço muito a Deus por aquele casal, mas ainda faltava alguma coisa para encaixar a peça. E aí eu fui atrás de estudar Masaharu Taniguchi, o meu pai era kardecista, eu estudei muito kardecismo, a parte de vida espiritual, de pós-vida, vida e pós-vida. Então, assim, eu achava que eu estava entendendo muita coisa. Mas não, porque a vida me trazia problemas, a vida me trazia consequências. E eu falo assim, gente, parece que quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, pior a coisa fica. E, aí tá. Então, aí eu conheci a Cris, comecei a participar do curso dela, e assim, veio muito a juntar com as bagagens que eu tinha. Por quê? Porque aqui na mentoria, como é uma mentoria fechada, como são poucas mulheres, como são mulheres de lugares muito diferentes, eu fui aos poucos sentindo que eu podia me abrir, que eu podia contar das minhas dores, contar dos meus problemas. E aí eu vi as outras meninas contando os problemas dela, contando as dores dela, e a gente acaba sempre se identificando. E quando a gente vê a pessoa que já deu certo, que já está indo bem, você fala assim: puxa vida, se deu certo para ela, então vai dar certo para mim também. E aí veio então as mentorias de arquétipos, quando a gente começa a entender que cada pessoa tem um estilo, que cada pessoa tem um jeito, que isso é uma coisa que está dentro de nós e que a gente pode moldar, a gente pode modelar. Então, assim, vai começando a abrir alguns insights na vida da gente. Você fala assim, poxa, então eu tenho certo temperamento. E na época eu dizia para a Cris assim: eu sou muito masculina, eu sou muito forte, eu sou muito de trabalhar, eu sou muito de fazer as coisas, de tomar decisões. Tá, beleza. Aí daí vem lá a pastora Gil Guedes, né? Falando da linguagem do amor, falando dos temperamentos. Aí eu falo assim, mas então eu preciso ser mais gentil, eu preciso ser mais amável, eu preciso tirar um pouco desse lado masculino de mim, que isso estava me prejudicando, estava fazendo mal. Eu falava assim, nossa, Cris, eu vou, eu luto, eu tenho força, eu tenho energia, mas eu tô cansada, eu não aguento mais. Por quê? Porque eu estava num polo que não era meu, né? Eu estava num polo que estava me exigindo muita energia e que não precisava daquilo. Então, eu passava por muita dificuldade com o filho, com o marido, a vida me trazia problemas, me trazia problemas, me trazia problemas, e em vez de resolvê-los e de entendê-los, eu só chorava.
Eu só reclamava, eu só me vitimizava. E aí, aos poucos, ao longo dos meses, eu fui entendendo. Veio a parte que ela ensinou da CNV, né, de você não ter uma comunicação violenta, que foi de suma importância para mim. Quando eu comecei a falar, nossa, na CNV, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí eu fui pesquisar, aí eu fui estudar. Eu sou muito de estudar, sabe? Eu gosto de entender. Então, assim, quando vem esses insights, olha para vocês verem quantas lições são importantes. Não, não ter uma comunicação violenta. E na época eu tinha uma comunicação violenta. Você entender o seu arquétipo, você entender o seu temperamento e automaticamente entender o temperamento do marido, entender o temperamento do filho, porque nós tínhamos muitos problemas, né, aqui em casa. Então, culminou que quando eu comecei a entender essas coisas que a Cris ensinava e que as outras meninas ensinavam, aí eu começava a questionar a mim e a minha família e tal, e isso me deu abertura para um dia eu conversar com meus filhos. Aí um dia deu certo que eles estavam aqui em casa, e aí eu fui, tive todo um diálogo com eles e tal. Ah, mas acontece isso, ah, mas acontece aquilo, ah, mas o seu pai isso, ah, mas fulano aquilo, ai, porque a vida foi difícil para mim, e ai, né? E aí os meus filhos foram assim também muito importantes em toda essa progressão, em toda essa nova estrutura que eu estou montando agora para mim e para minha família, né? Meus filhos falaram assim, mãe, mas você precisa lutar, você precisa mudar de estilo, você precisa mudar de comportamento. Você é uma mulher forte, você é trabalhadeira, você é guerreira. Mas a gente sabe de tudo que você fez, que você faz, a gente sabe das suas qualidades, dos seus valores. Mas as pessoas cansam de você só reclamando. Você reclama muito, você chora muito, né? E aí, nesse dia, eu não tinha mais para quem recorrer, né? Porque os filhos não aceitaram o que eu queria que eles aceitassem. Eles tacaram a verdade crua, assim, na minha cara, né? Aí eu fui o quê? Eu fui procurar socorro com a Cris, com a Vera, com a pastora Gil. Eu fui chorar, e mandei os áudios para elas chorando. E aí elas, com toda a paciência do mundo, com toda a sabedoria do mundo, aí cada uma delas me deu um insight, olha, Dulce, eu acho que o teu filho tem razão nisso. Olha, eu acho que naquilo também você poderia mudar. E aí a pastora Gil veio muito forte comigo assim. A pastora Gil foi assim fundamental nessa minha mudança. Por quê? Porque daí eu contei todos os meus traumas, as minhas histórias de infância, os meus abandonos que eu sofri, tudo, etc. Aí a pastora Gil falou assim para mim: a pessoa que teve essa questão de tentativa de aborto, né, que a minha mãe tentou o aborto, e teve tantos traumas e tantos abandonos igual você, a criança que é abandonada já no nascimento e na gestação, o diabo toma posse. Gente, eu fiquei tão assustada quando a pastora falou isso, e eu fiquei assim tão encucada com aquilo. E aí, daí passou uns dias, aí eu conversei com ela, eu falei assim, pastora, pelo amor de Deus, me explica, porque aquela frase que você falou para mim pegou pesado, né? E aí ela explicou, ela falou, não, Dulce, não é nesse sentido que você está entendendo. O que eu quis dizer para você é que, assim, você precisa buscar mais religiosidade não. Você precisa buscar mais entendimento com Deus, intimidade com Deus,
você precisa ler mais a Bíblia, você precisa estudar mais a Bíblia e realmente se entregar de coração. Por quê? Você veio de muitas confusões, de muitos problemas, não era culpa sua, você era criança. Mas uma criança que não está protegida, que não está dentro de um núcleo que tem fé, que tem uma base, que tem religião, ela está ali solta para quem quiser pegar. E quem que vai pegar? Vai ser, né, o lado ruim que vai pegar. E realmente, quando ela me explicou assim, daí eu falei assim, gente, as meninas aqui sabem e elas vão lembrar. Eu tinha uma dificuldade tão grande de pegar a Bíblia, de ficar lendo, de ficar rezando, de ficar orando e de ficar buscando. Eu acreditava muito em Deus, eu tinha sempre tive muito Deus comigo e toco músicas religiosas, já tive conservatório de músicas religiosas, já dei aula há muitos anos, mas pôr o joelho no chão, rezar e orar, o inimigo não deixava, que era o que a pastora Gil me ensinou. Ela falou assim: então você vai ter que mudar esse padrão, você vai ter que começar. E aí foi tudo tão interligado que automaticamente, na semana seguinte, a Cris lançou o curso, né, a mentoria de fazer uma semana de oração, que é por um toque de Jesus, né, Cris? Aí veio, né, o curso da Cris por um toque de Jesus, que a gente fica uma semana em oração, em entendimento. Aí, quando eu comecei a fazer por um toque de Jesus com a Cris, eu falei assim: bom, se eu sou uma pessoa que estudo tanto, se eu sou uma pessoa que já tenho tantos cursos, né? Eu sou formada em pedagogia, em recursos humanos e marketing, fora os outros livros e tanta coisa que eu já li na minha vida. Falei assim, então por que que eu não posso fazer cursos de religião, de busca de Deus? Não é nem de religião, não é falando de placa religiosa aqui. Eu sou da congregação, eu sou organista, tudo, mas eu não gosto de religiosidade. Já fui católica há muitos anos na minha vida. O meu negócio é Deus, é com Deus, não é com placa religiosa. E aí, então, com esse curso de Um Toque de Jesus da Cris, eu comecei a buscar, comecei a comprar vários cursinhos na internet, e a Cris me indicou o filme Quarto de Guerra. Aí, quando eu assisti o Quarto de Guerra, foi tão impactante na minha vida que aí eu montei esse quarto de guerra na minha casa, eu comecei a orar, eu comecei a estudar. Gente, foi assim um divisor de água. Por quê? Eu estava vindo tão fragilizada, tão assim sem entendimento das minhas coisas, com tantos problemas, que aí quando eu comecei a estudar, e eu comecei mesmo assim, eu estou agora por volta de 3 meses nessa busca. Eu tenho vários tópicos de cursos que eu estou fazendo, que ensina, né, como que a gente ora, né? Então você tem que primeiro falar por que que você está orando, o que que você deseja, o que que você quer. E aí tá. Nesse meio tempo, eu fui trabalhar de pedagoga em uma escola. Quando eu fui trabalhar de pedagoga em uma escola, foi um presente tão grande do universo, porque todos os insights que eu tinha aqui na minha casa, todos os problemas que eu tinha aqui na minha casa, e eu não enxergava que eram lições que Deus estava me trazendo para mim corrigir, tanto a mim como a minha família também. E aí, nesse emprego que eu fui, lá eu tive muitas provações, muitos problemas. E aí, então aí eu já estava mais estruturada, eu já estava mais entendendo. E aí eu falava assim, mas por que que isso aconteceu comigo? Mas por que que isso?
E interessante que sempre assim, eu falava assim, Cris, mas eu fiz tudo certo, eu provei que eu tô certa e a vida tá trazendo isso para mim. Aí a Cris falava assim, Dulci, se a vida trouxe isso para você, não importa se você tá certa ou se você tá errada. O que importa é que você ainda tem uma lição para aprender. Você ainda tem uma lição para aprender. Então aprende com essa dificuldade, porque se você não aprender, vai vir outra porrada muito pior, né? E assim foi, menina. Era provação em cima de provação, tanto na família, como no trabalho, como em todo lugar. Só que agora eu estava mais estruturada para entender o porquê. E o que mudou? Que cada um desses problemas que vinha, eu não julgava mais a pessoa do lado de lá. Eu não colocava mais a culpa no outro. Eu falava assim: o que eu fiz para merecer isso? Por que que isso está acontecendo comigo? E aí eu ficava assim, sabe, pensando, matutando, fazia perguntas que a Cris me ensinou. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Que sentimento que eu tive? E aí eu fui tirando aquele sentimento de mágoa, eu fui tirando aquele sentimento de rancor, aquele sentimento de vitimismo, e foi só sobrando questionamentos para melhorar e para entender. E foi tão bom porque ali eu encontrei os problemas e consegui enxergar e consegui analisar. E aí eu comecei a ver os meus problemas também particulares com a minha família, com a minha casa, e comecei a analisar e comecei a enxergar. E aí, até outro dia, eu comentei em uma das palestras da Cris, que é a outra pessoa que estava testemunhando, e que veio a calhar, que daí eu disse assim, gente, foi tão importante esse meu trabalho, porque lá o que Deus me colocou bem num cargo aonde eu fazia conciliação de conflitos. A minha função principal era conciliar conflitos. Conflitos de aluno com aluno, de professor com aluno, de aluno com pai, e assim por diante. Então, olha como que é interessante. O universo trouxe para mim, entendendo o problema do outro, ajudando o problema do outro, eu curo o meu, né? Nos questionamentos que eu fazia lá com os pais, muitas vezes eu falava assim: olha, mas tal coisa assim, assim, o senhor não acha que isso aqui está errado, que tal coisa assim? Ou se fosse um problema de coleguinha com coleguinha. Então, quando eu estava dando aquelas instruções, Deus estava mostrando assim para mim: você sabe, você tem a resposta, por que que você não usa com você? Né? E aí foi assim muito importante, porque daí eu comecei a usar comigo, eu comecei a usar na minha casa, na minha vida. E outro questionamento muito assim que veio forte para mim, lá eu trabalhava, além dessa parte de conciliação, que era a minha principal função, eu tinha muitas tabelas, muitos cronogramas que eu precisava preencher, que eu precisava analisar. E aí eu falava assim: se eu tenho capacidade para analisar isso aqui, vida de cada aluno, entender cada aluno, o que que ele é, como que ele é, por que que ele falta, por que que ele tem problema, por que que ele é agressivo, por que que ele não tira nota boa, por que que isso, por que que aquilo. Se eu tenho capacidade para isso, por que que eu não faço isso dentro da minha casa? Por que que eu não uso cronogramas na minha casa para ver o que está melhorando e o que está ruim? Por que que eu não faço estudos para entender por que que eu não posso ser mais romântica com meu marido? Por que que eu não posso ser mais carinhosa com meu filho? Eu posso ser firme na hora que precisa ser firme, mas eu também posso ser amorosa. Por que que eu não posso ser amorosa comigo? Por que que eu tenho que ser tão machona comigo mesma? E aí foi aonde que a vida começou a me trazer coisas para que eu tivesse mais entendimento. Então, até hoje de manhã eu comentei com a Cris. A Cris falou assim: Nossa, Dulci, a vida está te trazendo tanta coisa de uma vez, assim, porque
Gente, tem muitas coisas que não dá nem para contar aqui, senão nós íamos ter que fazer umas 10 lives, né, Cris? Mas assim, a vida trouxe coisas pesadas para mim. A partir desse meu quarto de guerra que eu estou fazendo, a partir desses entendimentos bíblicos, a partir desse estudo, a partir de estudar agora como que o meu marido funciona, como que o meu filho funciona, como que a vida funciona, aquelas repetições sistemáticas que a vida me trazia, é exatamente o que a Cris falava. Enquanto você não aprender, a vida vai te trazer, até que você aprenda, né? E assim, hoje, não vou falar para vocês que a minha vida virou um mar de rosa. Não, de forma nenhuma. Ela está me trazendo problemas até muito piores do que os que eu tinha antes. Porém, hoje eu tô assim num sentimento tão zen, eu tô tão assim, por quê? O que que aconteceu? Como é que eu preciso agir aqui? Será que se eu fazer isso vai dar certo? Será que se eu fizer aquilo dá certo? E eu fico questionando comigo mesma. E quando eu vou conversar com o outro, eu já estou indo bem mais madura, sem arrogância, sem prepotência, sem querer ser a dona da verdade. Que isso era um defeito que eu tinha lá atrás. Eu sempre achava que eu era dona da verdade. Por quê? Ah, porque eu tenho o conhecimento, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Gente, nós não somos nada, nós não somos ninguém. É tudo, é Deus que está fazendo por nós, para nós, seja nas dificuldades, seja na alegria, seja no que for. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus e fala assim: toma posse da minha vida, da minha casa, da minha família, e me ensina a entender e a compreender. Então, assim, eu comecei contando para vocês de um diálogo que eu tive com meus filhos e que foi uma bela de uma porrada que a vida trouxe para que eu pudesse aprender. E ontem, então eu vou fechar agora com uma nova conversa. Ontem eu tive uma nova conversa com a minha família de uns problemas bem graves que a gente está enfrentando. Porém, gente, olha, foi tanto insight que eu tive ontem. Eu conversei de uma maneira tranquila, eu coloquei as posições, olha, sabe assim aquele negócio de constelação, que você pega o bonequinho, você coloca todos os bonequinhos e começa? Eu visualizei mais ou menos aquilo. E aí eu comecei assim, olha, filho, aqui você tem um problema assim, assim, assim. E daí eu elogiei os pontos fortes, falei os pontos fracos. Aí falei com a nora, falei com o marido. E falei para o filho, eu falei assim, ó, eu sei que você também tem os seus problemas com o pai, eu sei que o pai também tem os problemas dele, mas filho, olha, perdoa o seu pai, né? O seu pai também te perdoa. Vocês precisam entender que cada um fez o melhor que podia até hoje, né? O seu pai teve os problemas dele também, ele perdeu o pai dele muito jovem, com 13 anos, ele foi criado pelos irmãos, os irmãos também tinham muita dificuldade financeira e tantos problemas, e isso acarretava problemas para o teu pai. Então, você imagina, o teu pai com a mínima bagagem que ele tinha, mas ele nunca deixou faltar nada, ele sempre proveu a família, ele sempre foi um homem muito honesto, muito trabalhador e tal. Então, assim, veja o nível dessa conversa como que mudou. Eu não me coloquei de vítima em nenhum momento e também não coloquei nenhum deles como vítima. Apenas dialogamos. E sabe qual foi a diferença muito grande dessa conversa? Ninguém discutiu, todo mundo parou para ouvir. Então, assim, foi a mão de Deus que veio ali, que tocou, que ajudou. E assim, eu sou muito grata, eu tenho muita.
assim, muita admiração pelas pessoas que compartilham os seus problemas, porque quando a gente compartilha um problema, gente, isso é tão edificante para outra pessoa que está ouvindo, porque de repente a outra pessoa não é tão assim despachada, não tem tanto, digamos assim, que a pessoa é mais tímida, que a pessoa não consegue falar. Mas quando ela ouve o problema dos outros, aí ela fala assim: poxa, eu também tenho esse problema, eu também consigo, né? E é assim, eu tenho assim, só que agradecer, só que dizer de tão importante que é a gente se entregar a Cristo, se entregar à fé, se entregar a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia e junto buscar esses conhecimentos que a Cris traz também, né? Porque são uma junção de coisas, porque não adianta também só religiosidade demais sem conhecimento leva ao fanatismo, né? E só conhecimento sem fé também não leva a lugar nenhum. Então a gente precisa juntar as duas coisas, né, Cris? Exatamente isso. A fé sem obras é morta, né? Tá escrito na Bíblia que a fé sem obras é morta. Então, deixa eu falar algumas coisas que a Dulce falou aqui que são muito importantes. Quando a gente começa a entregar a nossa vida para Deus de verdade, no sentido, porque é igual ela falou, ela sempre teve uma religiosidade, ela sempre foi na igreja e tal, mas de algum tempo para cá ela resolveu ter intimidade com Deus, que é totalmente diferente de você estar numa igreja, de você estar. Então aí Deus começa a entrar na nossa vida para fazer as reformas necessárias, gente. E esses primeiros momentos não são fáceis. Então, assim, pensa numa reforma na sua casa com você dentro, né? Já não é difícil. Começa a quebradeira, começa a tirar os pisos antigos, começa a quebrar a parede, começa a lixar para poder pintar. Então, assim, quando você entrega a sua vida para Deus, Deus vai colocar as coisas no eixo. E eu não vou falar para vocês que é fácil, porque não é. Não é. Tá todo mundo aqui de testemunha. A Vera, quando foi para Petrolina, não foi nada fácil. Você fez mudanças, você entregou a sua vida para Deus, as coisas vão primeiro ficar muito difíceis para depois começar a entrar no eixo, tá? Então isso é uma coisa, gente, que a gente mas então eu não quero que fique pior do que tá. Mas você vai viver mal, você vai viver o resto da vida, ou você vai passar por um período de turbulência para as coisas começarem a se ajeitar, né? Então eu tenho que ter essa visão, entendeu? Porque, gente, por que que as pessoas, na verdade, né? Deus fala lá na Bíblia que a porta é estreita. Porque você não quer passar pela dificuldade, entendeu? Você não quer viver os problemas para você olhar para dentro de verdade e falar assim, cara, eu sou o problema aqui, não é o outro, não é o. Entendeu? Eu tenho que mudar aqui. Não é fácil, gente, olhar para o umbigo. Não é fácil. A Dulce teve várias fases, né? E assim, o que foi mais legal dessa trajetória da Dulce é que ela tinha várias questões dentro da família dela, que ela achava que o marido dela tinha que mudar, que os filhos tinham que mudar, e isso começou a se repetir, se revelar no trabalho. Aí foi a grande revelação, né, Dulce, para você. Aí Foi. ela falou assim: não, mas o problema não tá na minha casa, o problema sou eu, porque se eu também tô tendo esses problemas aqui dentro do meu trabalho com pessoas que eu nem conheço. O problema não é o meu marido, o problema não são meus filhos, o problema está dentro de mim. E aí foi aonde eu falei, Dulce, tem um padrão dentro de você para que você atrai esse tipo de situação, que o universo, Deus quer te mostrar alguma coisa e te ensinar alguma coisa. E nos primeiros momentos ela reclamava, depois ela começou a se conscientizar, fala, cara, é isso, eu tenho que mudar alguma coisa dentro de mim, porque é a situação que eu vivo dentro da minha família, então aqui tem uma grande chave, gente. O teu núcleo, a tua família te mostra coisas que se você não aprender com eles, você vai para fora da tua casa e o mundo vai te mostrar isso de uma forma muito mais difícil do que a família está mostrando. A porrada vai ser Verdade. mais pesada, entendeu? Então, assim,
Quando os problemas chegam em você, gente, aquele problema não tá vindo para judiar de você. Aquele problema não tá vindo porque você é um coitadinho, uma vítima. Aquele problema tá vindo para você aprender alguma coisa que se você ignorar ali naquele momento, a porrada vai ser mais forte na próxima. É assim que Deus trabalha, entendeu? Ele traz as coisas para você acordar, para você abrir teus olhos, para você aprender. Porque na zoninha de conforto, lá no quentinho, você não vai conseguir mudar as coisas, você não vai nem conseguir saber quais são as falhas que você tem dentro de você, entendeu? Então, aí a Dulce começou a viver esse processo. E esse processo não foi nada fácil, gente. É só quem tá ali por perto mais a Vera, que foi conselheira da Dulce, a pastora e eu que estávamos ali, né, vendo as coisas que estavam acontecendo mesmo, que realmente, né, eu pensava, Deus está realmente trabalhando. Quando Deus trabalha intensamente, é porque Deus quer você. Tem propósito na sua vida para você desenvolver lá na frente. Não é à toa que ele está fazendo isso, entendeu? Deus quer você para servir lá na frente, entendeu? Então ele precisa trabalhar aqui para você poder servir lá, porque esse você que você é hoje não tá pronto para servir ainda, entendeu? Tá ficando claro isso, gente? Porque às vezes eu falo Sim. tanto que às vezes eu acabo confundindo as coisas. Então aqui, ó, as coisas que eu anotei importantes da Dulce, né? Ela falou assim, olha, que ela, porque ela estudava, ela achava que sabia alguma coisa, né? Então ela queria colocar a verdade dela para o outro. Então aqui vem uma coisa que a gente tem que falar para a gente que a gente está estudando, a gente que é estudante de Deus, estudante da Bíblia, só sei que nada sei. Só eu tenho que falar essa frase para mim, porque senão o meu ego vai crescer porque eu estou estudando e eu acho que eu estou melhor do que os outros. Eu acho que eu estou num ponto da montanha que eu posso saber o que é melhor para o outro. E eu não sei. O meu estudo é, na verdade, só para eu trabalhar, é só para eu ter mais condições de ter mais ferramentas na mão a hora que o problema chega para mim. Mas não é para eu colocar a minha verdade em cima do outro. Não é para eu querer falar para o outro que ele tem que seguir esse, aquele caminho, que ele tem que ser assado, cozido ou frito. Não. O meu conhecimento só serve para eu me trabalhar. E se o outro perguntar para mim, se o outro pedir para mim para eu ajudar, aí sim eu falo a minha, olha, eu fiz isso. Talvez para você, se você fazer isso, também pode dar certo, mas Ô, pede a Cris, direção de Deus. Ô, Cris, eu acho que nisso que você está falando cabe um adendo. A gente vai ajudar o outro, ensinar o outro muito mais com exemplo do que com palestra, né? Não fala. Falando, porque isso às vezes irrita a pessoa que ainda não está preparada. Porque você veja, por mais que eu achava que eu estava preparada, quando você começou a passar os seus conhecimentos, passar as questões de CNV e de tudo mais, eu, como grande estudiosa, eu fui atrás de pesquisar mais ainda. Então, tipo assim, você deu a chave e eu fui estudar mais ainda. Mas não é todo mundo que gosta de estudar. E aí, se você começa a falar demais, a pessoa vai te achar uma chata do caramba e não vai entender nada. Exatamente. Outra coisa que a Dulce falou que ela começou a ter muitos problemas, né? Então, ela olhava para Deus e falava assim: Nossa, mas eu estou estudando tanto, eu estou fazendo tanto, e olha quantos problemas estão surgindo. Quanto mais eu rezo, tem um ditado bem popular, gente, que é o seguinte: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Porque eu estou rezando naquela vibração, não mudei a frequência. Eu estou emanando para o universo, jogando problema e vai vir mais problema mesmo, entendeu? Eu tenho que mudar minha frequência, eu tenho que ser grata por os problemas que Deus está me mandando, porque naqueles problemas está a maior lição da minha vida. Então, assim, eu tô preparada para aguentar as porradas da vida e agradecer por elas, porque por causa delas eu vou melhorar, por causa delas eu vou ser uma pessoa melhor, por causa delas eu vou aprender a lição que eu precisava aprender, igual eu dei, a Aline veio aqui dar o testemunho dela, né?
Aí ela falou que ela falava para Jesus, eu achei muito engraçado. Se eu for, eu vou contrariada. Se eu for, eu vou contrariada. Ela não aceitava a decisão maior do que ela, que é de Deus. Gente, Deus sabe mais que a gente. Deus entende da vida muito mais do que nós. Deus está muito mais preparado para guiar a nossa vida do que nós mesmos. Então, assim, no momento que ela entregou, é que houve a cura, porque dela falou assim: não, tá bom, faça a sua vontade. Eu não sei tanto assim. Se eu for, eu sei que você vai providenciar alguém para cuidar dos meus filhos. Então aí ela falou assim: quando o problema vier, gente, a única pergunta que você tem que fazer é: o que que eu tenho que aprender com isso? Não é para você discutir, não é para você falar que você não merecia, porque se veio, você merece, exatamente do jeito que veio. Deus sabe mais do que você. Ô, Cris, e uma coisa tão interessante, né, do que você está falando, que até eu falei para você, você vai se lembrar. Falava assim, Cris, mas eu não tenho vício, eu nunca prostituí, eu nunca matei, eu não bebo, eu não mato, eu não morro, eu não faço nada de mal para os outros, eu tento ser mais correta e mais digna possível. E como que a vida me traz tanto problema, você lembra? Lembro, várias vezes você falou isso, Dulce, muitas vezes, mas não tem nada a ver com isso, gente. Isso é o mínimo do mínimo que a gente tem que fazer, entendeu? O negócio é a gente entender que a gente está aqui para evoluir. E aqui uma coisa que eu anotei aqui, o amor é severo. O amor ele é doce, mas o amor é severo também, entendeu? O verdadeiro amor, um pai de verdade, ele vai ser severo com o filho quando é necessário. Ele não vai passar a mão em cima do filho porque o filho está sofrendo. Ele sabe que aquilo lá é importante. Por exemplo, um filho que chega, né, e tá roubando. O pai, se ele não for severo ali naquele momento, ele vai induzir o filho a continuar roubando. Então, o amor é muitas vezes severo. E a gente tem que entender. Se a gente não entende por bem, gente, a gente existe um ditado também muito falado nas igrejas, né? Ou é por amor, ou é pela dor. Infelizmente, o ser humano muitas vezes prefere pela dor. E aí Deus manda. Então a gente precisa, né, ter essa humildade de falar assim, olha, isso aqui está acontecendo comigo, o que que eu tenho que aprender com isso? Me mostra, Deus, o que que eu tenho que aprender que eu quero aprender já de primeira? Eu não quero ir para a próxima lição, não. Eu já quero ir para o aprendizado que vai ser mais fácil. Seja humilde. Acho que a grande palavra assim para você subir a sua montanha e você ter uma convivência com Deus é a humildade, gente. De verdade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu vejo a vida de Jesus, a vida dos grandes mestres, né? Jesus foi o maior mestre de todos. É uma humildade, cara. É um ceder, é um fazer assim pelo próximo, é um servir muito grande, entendeu? Então, assim, seja humilde, sabe? Porque senão Deus não vai ter pena de você porque você tá chorando, se fazendo de vítima. Pelo amor que ele tem por você, ele vai te dar a lição necessária porque ele quer o teu bem, entendeu? Se ele economizar você da lição, você vai se fazer de vítima a vida inteira e você vai se tornar um banana. É essa que. Então, assim, quanto mais Deus está te treinando, é mais ele tem propósito para a tua vida. É simples assim. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Dulce? Eu acho que hoje o pessoal não conseguiu entrar, Dulce, por isso que tem pouca gente na tua aula. Mas graças a Deus, né, que tem. Mas eu estou recebendo recados aqui que diz que não tá, o link não tá funcionando. Eu não sei por que que o link não está funcionando. Mas está ficando gravado, daí a gente manda essa aula para as pessoas, tá? E aí eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta para a Dulce. Vera, você tem alguma pergunta para a Dulce? Tenho. Oi, Dulci, bom dia. Na verdade, assim, é uma constatação, né? De mudança de perspectiva, né? De comportamento, né? Quando ela fala que ela mudou o comportamento dela, em vez de se vitimizar ou em vez de atacar, ela foi apaziguadora. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque
Eu vejo assim que o mundo distorce muito o papel da mulher numa família. O mundo coloca a mulher como, tem que ser lutadora, tem que ser, sabe, forte, não pode abaixar a cabeça, não pode abaixar o topete, tem que ir com tudo para frente, né? E muitas vezes ele coloca o papel da mulher como objeto, né? Que você tem que ter um corpo perfeito, que você tem que ter uma aparência perfeita, que só assim você vai conseguir se destacar, né? E quando eu vejo isso, como o mundo distorce o papel da mulher e quanto o nosso papel não tem nada a ver com isso, quando o nosso papel na família, o que Deus colocou você, qual que é o seu papel de ser uma estrutura, de ser uma viga mestre ali para suportar todo o peso e para que aquilo não desabe, você tem que se manter ali fazendo o papel, muitas vezes, de segurar o peso, de segurar toda a estrutura para que aquilo não desabe. Como que a gente vai fazer, exercer esse papel? Sendo isso que você fez, a apaziguadora. Você que mantém aquele fluxo comunicativo ali dentro da sua família. É você que faz a ponte entre os seus, entre o filho, entre o pai, entre todos ali, você é como se fosse uma ponte. Então, quando eu me deixo ser usada por Deus, eu faço justamente aquilo que eu nasci para fazer. Eu faço tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, de ser uma pessoa que traz pessoas para o mundo, né? Ser mãe e fazer com que aquela descendência minha seja bem estabelecida, que aquela descendência minha gere frutos, para aquela descendência minha vá além. Então, esse é o meu papel. Esse é o meu papel de estruturar a minha casa, de estruturar, assim, ser um apoio para o meu marido, quando ele precisar de um apoio, ser um apoio para os meus filhos quando eles precisarem de um apoio, sabe? Ser um canal, assim, aonde Deus vai trabalhar através de mim entre os meus. Então, quando a gente se propõe a esse papel, se torna claro que não tem nada a ver com o que o mundo espera de você, sabe? Isso fica tão claro, tão importante o seu papel na sua família, de suma importância para que tudo não desabe. Muitas vezes eu vejo assim que o meu silêncio assim é fonte assim de extrema de brigas aqui em casa, de discussões, de conflitos. Então eu tenho que fazer essa ponte, porque se eu não fizer, se eu não exercer o meu papel de mãe, de esposa, de coluna daquela casa, tudo vem abaixo. Então, assim, o nosso papel é esse. O nosso papel é muito mais importante do que um corpo, do que uma aparência, do que um poder na sociedade. O nosso papel é de manter a família. O nosso papel é de deixar para gerações. Então, assim, quando você enxerga o seu papel, aí você fala assim, puxa vida, Deus espera muito de mim. Deus espera. E é tão importante isso que você falou, porque eu fiz o papel inverso e depois agora eu estou fazendo o reverso. Sim, Porque eu sempre tive assim, nossa, mas só ser mãe, só limpar a casa, só cuidar das coisas de casa. Não, eu quero ser essa mulher moderna, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas. E aí eu sempre tinha assim, falava assim, gente, mas eu não me sinto segura aqui, mas parece que esse lugar não é meu, mas parece que esse lugar não é para mim, parece que eu não estou no lugar certo. E agora, com toda essa parte espiritual, né, por eu ter trabalhado com essa questão de reconciliação e tudo, eu fui ver que o meu lugar é em casa, justo. que a minha família está precisando muito mais de mim. Olha como que a vida mostra, o quanto a gente está com uma visão distorcida. Eu passei 3 meses fazendo reconciliação de outras pessoas.
Eu passei 3 meses entendendo problemas de outras pessoas e vendo que existem problemas maiores, mais complicados lá fora, e eu não estava resolvendo os meus, né? Tipo assim, quão é mais importante, até comentei com a Cris, eu falei assim, Cris, o dinheiro é muito bom, a gente precisa de dinheiro, nós estamos na Terra. O próprio Cristo falou, dai a César o que é de César. Porém, a mulher moderna, ela está se destruindo e destruindo a família dela em busca desse dinheiro. Será que se você viver com menos luxo, com menos esbanjo, porque assim a gente tem 40, 50 blusinhas, precisa de tudo isso para viver? A gente tem 50 sapatos, precisa de tudo isso para viver? Será que se a gente tiver só 5 ou 10, que seja aquele bom, aquele satisfatório, aquele que a gente gosta, e usar esse restante para economizar, para não precisar sair para fora e cuidar da nossa família, que é o nosso principal ministério? O meu primeiro ministério foi a minha família, o meu casamento. Será que eu gastar toda semana com salão e eu andar toda chique, poderosa, linda, maravilhosa, que nem você falou, é isso que vai trazer felicidade para minha família? Então, são questionamentos que estão vindo agora. Então, assim, esse dinheiro de trabalhar fora, para mim, nunca fez falta. O meu marido é provedor. O meu marido sempre manteve a minha casa, sempre manteve o meu lar. Então, assim, eu estava lá por um ego meu. E eu estava destruindo a minha família com isso. Exatamente. É assim, é uma necessidade de provar que você pode, que a sociedade com isso, né, te consome assim e te deixa assim, tipo assim, eu só vou ser alguém se eu fizer isso. Porque Uhum, o passo que eu ficar na minha casa, não estou dizendo assim que você não deva fazer, você deve fazer, mas você tem que ter uhum, consciência do outro lado também, sabe? sim, E porque sem conhecimento a gente também não anda, né? A gente não sim. consegue ir além. E Mas olha como que Deus é tão bondoso. Ele mostrou para mim que eu sou capaz, porque eu tinha essa rejeição comigo mesmo. hum, Eu tinha também essa questão de, ai, eu não posso, eu não consigo. Não, Deus mostrou. Deus foi tão benevolente comigo porque ele mostrou. Ele falou: "Ó, você conseguiu, depois de já de velha, de idade, você fez suas faculdades, você conseguiu o seu emprego que você tanto queria. Eu dei tudo o que você pediu, só para você ver que não era isso." É bem isso, nossa, é bem isso mesmo, né? A gente precisa chegar lá para ver que não era nada disso, né, gente? Nada, nada disso. Ai, meu Deus do céu, é bem isso. Gente, mas olha, gratidão, Dulce, por você vir aqui se expor, colocar, igual você falou, né? Quando eu conto pro meu problema, o outro pode se identificar. Então, muito obrigado por você estar aqui dividindo conosco tudo, né? Igual você falou, isso é uma pequena parte de tudo que você está passando, né? A gente nem. Eu imagino, porque você comentou comigo, mas o que você está passando hoje no momento é muito maior do que você pôde expor aqui. Mas, então, assim, não olhe para a vida do outro achando que a vida do outro é melhor do que a sua, porque, gente, você nem imagina o que que o outro está passando, né? Então, às vezes, você olha para a vida de alguém e pensa assim: nossa, eu queria ter a vida daquela pessoa. Não deseja isso, gente. Você está passando exatamente as coisas, as lições que você precisa para a sua vida. E você não imagina o que, que o outro está passando. O que eles põem lá nas redes sociais, no Instagram e tal, não é nada, entendeu? Perto do que ele realmente vive. Então, não tem essa ilusão de achar que o outro vive uma vida perfeita, tá? Porque ninguém tá aqui na perfeição. Todo mundo tá com seus BOs para resolver. E muito obrigado por essa disponibilidade, você vir aqui. Fica com Deus, que o Espírito Santo continue iluminando você, trazendo esses grandes aprendizados que você está tendo. Agradeço a todas que estiveram aqui, muito obrigado. E que a gente, né, possa divulgar essa aula aí para outras pessoas chegarem, tá bom? E terem esse conhecimento. Gente, beijão até. Dulce, você quer falar alguma palavra final? E eu só queria deixar assim uma despedida e uma reflexão para as pessoas, né?
Outro dia que a Vera comentou sobre as dificuldades de trabalho que o marido dela enfrenta e a carga excessiva que ele está tendo. Aí eu falei assim, como que é interessante, né? Porque eu me sinto assim muito parecida com a Vera, porque graças a Deus, Deus me proveu uma casa boa, né? A gente tem carro, tem as coisas, mas olha quantos problemas que a gente tem, quantas dificuldades, quantas mazelas que a gente carrega, e as pessoas só querem o que o dinheiro pode comprar e não sabe as dificuldades que a gente passa, né? Então, assim, para a gente ter o que a gente tem, para a gente chegar onde a gente chegou, foram muitas lutas, não só financeira, foram batalhas espirituais, foram batalhas de casal, de vida e de família. E para Deus dar um conforto e um acalento para a gente, Ele acabou dando essas coisas materiais, para a gente ter um respiro em outras coisas. Então, muitas pessoas, às vezes, será que teriam o desejo de passar por tudo que a gente passou para estar onde nós estamos, né? E isso aqui também, hoje, se a gente perder, nós temos uma estrutura mental e espiritual tão boa que não vai mais fazer falta. Quando a gente não tinha, a gente queria. Só que agora que a gente tem, a gente sabe que se faltar, não vai fazer falta, não é, Vera? Muda completamente, né? Porque, assim, uma coisa é certa, aquilo que você queria, desejava, já não tem o mesmo valor. Não tem o mesmo valor. Então, assim, quando eu olho para os meus desejos, né, que eram, assim, resumindo só no material, e hoje eu olho e falo assim, gente, que vazio, né? Que vazio de alma. Só pensar, né? Porque você olha para trás, quem que nunca desejou, né? Não existe quem nunca desejou, né? Ah, tá melhor um pouco aqui ou ali, enfim. Mas quando você fala que existe muito mais coisa, assim, a sua importância nesse mundo, que isso se torna tão pequeno em relação ao seu crescimento, né, que você não vê mais com os mesmos olhos, não tem como, não tem como, seu olhar passa a ser diferente. Depois desse encontro, dessa intimidade com Deus, o seu olhar passa a ser diferente, não tem como se manter os mesmos olhos de antes. É isso. É isso aí. Reflexão. Beijo, gente. Fiquem com Deus, então. Em pé. Tchau, tchau.